momento. Em Provérbios de número 24. E aí você vai encontrar o versículo de número 10. Você vai fazer a sua leitura e vai parar um pouquinho aí para a gente poder orar. Assim diz a palavra de Deus para nós. Se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a tua força? Eu estou lendo na Nova Versão Internacional. Senhor, que a tua palavra agora ela possa adentrar nas nossas vidas e nos libertar, nos curar, nos transformar. Ela é o teu poder para aquele que crê. Precisamos ter a revelação dela. Então, que o teu Espírito tenha liberdade para poder nos ensinar, nos admoestar, nos conduzir pelas veredas da justiça, pelo amor do teu nome. E rendemos graças desde já pelo que o Senhor está fazendo no nosso meio, para sempre. Amém. Se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a tua força? Esse versículo por si só já diz muitas coisas. A gente olha para ele e percebe algumas palavras importantes, e independente aí da sua tradução, a gente vai entender que se a gente estiver fraco no dia que a adversidade chegar, e esse dia vai chegar, seja para o justo, seja para o ímpio, seja para o crente, para o descrente, momentos de tribulação, momentos difíceis vão aparecer na vida de todas as pessoas. Uns mais recentes, outros mais demorados, mas todos vão enfrentar dias de angústia, dias de aflições. E se a gente ficar vacilante, se a gente ficar bambo, trêmulo, fraco e se mostrar completamente derrotado nesses dias não muito bons ou dias terríveis para uns, como é limitada a nossa fé em Deus, como está restrita a nossa confiança em Cristo, e como está completamente parada, estagnada a nossa crença nas Escrituras Sagradas. Então, a nossa convicção de fé vai ser provada nos dias maus, naquele momento de tudo obscuro, escuro, sem ter saída, quando a gente percebe que agora, muitas vezes, a gente não tem nem que nos ajude, mas a gente precisa se lembrar do que está escrito e ensinado nas Escrituras Sagradas. É nesse momento que a gente entende que nós somos dependentes completos do nosso Senhor, do nosso Deus. E apesar de não termos apoio, ou podermos compartilhar muitas vezes algumas situações com outras pessoas, mas o Espírito Santo de Deus está conosco todos os dias até a consumação dos séculos, e é Ele que está conosco para poder nos ajudar nesse momento de maior angústia, dificuldade, tribulação. E mesmo assim Deus levanta pessoas para poder ser uma bênção na nossa vida e fazer com que a gente seja renovado, restaurado e resgatado para a glória dele. Então, querendo colocar uma temática sobre esse versículo para poder a gente entender o que Deus está querendo ministrar para nós a partir desse momento, poderia dizer que seria um momento de superação das angústias, ou superando a angústia. A palavra angústia, quando a gente abre o dicionário, tanto bíblico como o dicionário comum, a gente vai encontrar
alguns significados e veja como é importante a gente conhecer as definições dos termos. Angústia, ela pode vir com um significado de aflição. No mundo tereis aflições. Então não é de se esperar uma outra coisa que não dessa sociedade corrompida, dessa terra na qual nós estamos transitando, é que tenhamos momentos de aflição. Isso já é esperado. E quando a gente está preparado para esse dia mau, é lógico que Deus ele vai implantar em nós uma força, porque estamos dentro da palavra. Nós estamos inseridos nessa palavra. Nós fazemos parte dessa palavra, essa palavra é Cristo. Estamos com fundamento em Jesus Cristo, na rocha eterna inabalável. A palavra angústia também significa desespero. Quem nunca ficou desesperado com alguma situação, seja de doença, seja financeira, seja de perseguição? Todos nós temos sentimentos, somos humanos limitados, só que o desespero ele não pode tomar conta da nossa vida, da nossa mente, fazer com que a gente adentre num local que Deus não quer. O desespero ele chega para muitas pessoas, mas muitos não conseguem sair desse local. E o Senhor está nos convidando para poder a gente entender sobre a angústia, porque é tempo de cura e libertação para as nossas vidas, amém? A palavra angústia também significa ansiedade. Quem nunca ficou ansioso? E aí a gente vai distinguir o que é crise ansiosa com transtorno de ansiedade. A crise ansiosa ela pode se tornar um transtorno de ansiedade, mas já tem pessoas que estão com diagnóstico de transtorno de ansiedade. E aí precisa de profissionais, precisa de uma rede de apoio. As crises ansiosas, e por isso que a palavra diz assim: não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, no que há de comer, beber e vestir, porque isso já faz parte da vida daqueles que estão no mundo. Mas lancem as vossas preocupações diante de mim, porque eu tenho cuidado de vós. E quem não já foi pego pela ansiedade? Não consegui dormir, coração batendo, acelerado, preocupado, pensamentos diversos, pensando, roendo unha, arrancando o cabelo, cortando as roupas, fazendo tantas coisas por causa dessa ansiedade. Mas essa ansiedade como sinônimo de angústia, a gente percebe que o nosso Deus, Ele é um Deus que nos livra desse momento de ansiedade, das crises ansiosas, e nos cura dos nossos transtornos, seja ele quais forem. A angústia pode vir disfarçada com o nome de preocupação. A gente anda preocupado com tantas as coisas, mas não precisa a gente se preocupar com tantas coisas. Primeiro buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Parece que a gente está vivendo tempos onde o dia presente hoje, ele nem existe, porque ou as pessoas estão presas no passado com mágoas, ressentimentos, rancores, questões não resolvidas de perdão, ou elas estão no futuro pensando no dia de amanhã. A gente está aqui na igreja, mas a nossa mente já está elaborando o planejamento de como vai ser o nosso dia de amanhã, que para muitos nem vai chegar. Talvez se a gente soubesse que nesse momento de ceia aqui, Jesus voltasse na hora que a gente estivesse ceando, as nossas contas, as nossas dores, as nossas lástimas, tudo aquilo que está tirando a nossa paz de espírito e fazendo com que a gente não fique tranquilo, acabaria. E é claro que a gente não vai viver uma loucura como muitos falam por aí. Viva intensamente o dia de hoje, você não sabe como é o dia de amanhã. Com algumas considerações, intensamente para a glória de Deus, com prudência, sabedoria,
e remindo o tempo para se encontrar com o Senhor e Salvador das nossas almas. A angústia também pode vir com uma inquietude. A gente está muito bem, daqui a pouco o coração acelera, uma vontade de chorar terrível. Algo que começa a tomar conta da nossa mente e daqui a pouco a gente está inquieto. E enquanto a gente está com a mente prestando atenção na palavra, nossa mente vagueou por vários outros lugares e ambientes e situações e retirou a gente da quietude, porque as Escrituras dizem assim: deleita no Senhor e confia nele, e ele concederá os desejos do vosso coração, se estiver alinhado com a palavra. E o que deixa a nossa alma inquieta? Por que está abatida a minha alma? Porque tenta correr para longe de mim. Espera em Deus, espera pois em Deus, e nele a gente pode ver os livramentos. Angústia pode ser uma apreensão, a pessoa está apreensiva, chega, ela fica suando frio pegajoso, o pé suado, a mão molhada, e com pensamentos muitas vezes diferentes daquilo que seria da fé. Pensamento de incredulidade surge quando a gente está agoniado, que também é outra palavra de sinônimo da angústia. E na agonia a gente pode tomar decisões precipitadas e não ser de acordo com a vontade de Deus. Então o que o maligno vai fazer? O que o diabo vai fazer? Vai fazer com que a gente tenha momentos de angústia. Ele vai trabalhar para nos deixar angustiados, para sairmos do propósito de Deus. Mas Deus vai usar todo esse momento de angústia para poder tratar o nosso caráter e nos deixar mais fortalecidos e crentes. Amém? E a angústia também vem com sinônimo de tristeza. Quem nunca ficou triste? A própria palavra diz que a gente ama, inclusive nesses momentos de tristeza. E nos momentos de tristeza a gente percebe que é muito bom estar com Cristo, porque se não houvesse a tristeza, a gente não tinha como comparar a alegria da salvação. É através da tristeza que a gente tem uma referência de como somos alegres em Cristo e continuamos alegres porque grandes coisas Ele tem feito no nosso meio. Deus aproveita o momento de angústia para poder colocar a gente na prova. Para alguns, a angústia pode vir com um significado de prova, e a gente vê muito crente falando: estou na prova, estou passando provação. Como é que estão as coisas? Me perguntaram ontem quando eu cheguei no plantão. Nunca mais te vi, está tudo bem? Aí eu falei: vai tudo bem. A Sulamita, ela tinha isso na consciência. Ainda que a gente esteja passando por um momento de angústia, o nosso Deus é um Deus que nos faz superar. O nosso Deus saltamos muralhas e hasteamos grandes bandeiras. Então vai tudo bem. Uma diversidade, um problema, um dissabor, isso também pode ser angústia, algo que está se opondo a nós. Para muitos que são missionários em terras distantes, sombrias e terras de perseguição, a angústia pode ser uma tortura. Pessoas sendo literalmente torturadas. E elas vão morrendo aos poucos com essas torturas. Só que se a gente adentrar num lugar de angústia, a gente pode se sentir emocionalmente falando como alguém que está sendo torturado realmente. E quando alguém está sendo torturado, ele confessa crimes que ele nem fez para se ver livre. Quantas vezes a gente pode pensar e decidir alguma coisa que não é da vontade de Deus, porque a gente quer se ver livre daquele momento de angústia, a gente quer fazer qualquer coisa, e aí muitos são enlaçados pela corrupção do mundo, porque no momento terrível de tantas situações sociais e financeiras, podem fazer pactos e alianças com o inimigo, por causa desse momento. Então,
A angústia ela também pode vir como um padecimento, a tribulação que a gente já falou. E para a gente poder alcançar esse amor, a gente vai precisar passar na tribulação, porque a tribulação vai gerar esperança, perseverança, e aí gera amor. Muitas vezes a gente está orando, Deus, coloca amor no meu coração. Então Ele vai deixar vir a tribulação para poder a gente ser esperançoso e perseverante, para poder o amor ficar fortalecido e a gente discernir, inclusive, os tipos de amores, qual é o amor verdadeiro. A angústia pode vir como um flagelo, um martírio, um tormento, de pessoas atormentadas fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, a ponto das pessoas dizerem: está endemoniado, está sendo oprimido por Satanás, está num tormento terrível. A angústia é tão grande que quando a gente chega às vezes na casa de Deus, os nossos lábios não têm o que declarar nem falar, só faz bater um no outro, e com as palavras que não saem como som, mas somente murmúrios de expressões. Mesmo assim Deus traduz, e nesse momento Deus faz a gente levantar para a nossa bênção. Ana passou por isso, e a gente sabe como é esses momentos que a gente não consegue nem orar. A angústia também ela vem com o nome de apreensão, necessidade e carência. Quantas vezes a gente está cheio de necessidades, irmãos? Quantas necessidades temos? Ainda que elas sejam necessidades boas realmente, necessidades lícitas, e nos torna pessoas que estão carentes de tantas coisas, carentes emocionais, carentes de carinho, de atenção, de um abraço. Por isso a gente tem um hábito aqui na comunidade, a gente está sempre um olhando para o outro, abraçando, nessa unidade que faz com que a gente possa ser liberto das angústias. Um abraço é restaurador, uma palavra de ânimo baseada nas Escrituras faz com que a gente seja levantado pelo Senhor e crie coragem e ver que a gente não está só. Na carência a gente pode fazer muitas coisas que não deveríamos fazer. Na carência ficamos esperando significados e significantes. A carência nos faz esperar elogios e sermos honrados, glorificados, agradecidos. E muitas vezes nós não vamos receber gratidões. A carência faz com que a gente tenha uma baixa autoestima, dependendo do que o outro vai dizer, falar e expor. E nessa carência a gente fica vivendo a vida do outro. A gente perde o significado da identidade, a gente começa a esperar do outro o que deveria somente esperar de Deus. E na carência a gente pode se expor a situações de vícios, de tormentos e de dependência, inclusive psíquica e emocional. Mas Deus é um Deus que Ele nos retira dessas carências da angústia. Ele faz o órfão viver em família, e Deus faz com que aquele que estava doente seja curado. E o Senhor nos faz estar alegres e animados. Deus supre as nossas necessidades. Eu fui novo e hoje eu sou velho e nunca vi o servo de Deus passar necessidade, nem sua descendência mendigar o pão. Isso é a palavra de promessa para as nossas vidas. Então muitas vezes a gente está com tantas necessidades, mas só uma seria importante: a necessidade de estarmos todos os dias na presença de Deus, no santuário do Altíssimo, no lugar secreto, em comunhão, em intimidade plena com o Senhor. Então a gente percebe que Provérbios 24:10 traz uma exortação para nos mantermos determinados, irmão. Ele vai dizer: se você está vacilante no dia
de tribulação, como é limitada a sua força. É uma admoestação para termos comportamentos corajosos. Deus nos convoca para sermos um povo corajoso. Faz com que a gente perceba através das Escrituras que nós necessitamos dele. Então ele nos repreende para estarmos firmes. Se você estiver vacilando no dia que chegar a dificuldade, não serviu de nada o que você aprendeu nas Escrituras. Como é fraco você. Repreensão. Mas ao mesmo tempo, um encorajamento para estarmos e sermos animados. Ele vai dizer assim: olha, não vacila no dia da dificuldade não. Se mantém firme no Senhor, porque o Senhor faz com que você tenha força. A alegria do Senhor é a nossa força. E quem não passa, não passou, não vai passar por momentos de angústia. Algo que a gente sabe, tem convicção, é que Deus nos livra desses momentos de angústia e nos faz estar em um ambiente de paz, alegria e justiça. O Senhor permite momentos de angústia para que a gente possa fortalecer a nossa fé e estar cada dia mais crentes em Jesus Cristo e ter esperança que Ele vai voltar para nos pegar e ter a certeza e a convicção que Jesus vai cumprir o que Ele prometeu. E um dia estaremos na glória e em glória com Ele, com corpos transformados. E é por isso que nós vamos cear nessa noite, nesse dia de hoje. Deus nos acolhe, nos defende, nos guarda, cuida e sustenta no momento de angústia. Você crê nisso? Deus nos acolhe, nos defende, nos guarda, nos cuida, nos sustenta no momento de angústia. Abra sua Bíblia em Naum, capítulo 1, versículo 7. Naum. Peguei você agora. Naum, capítulo 1, versículo 7. Está com dificuldade, vai lá no sumário na frente, já facilita bastante. O Senhor é bom. Versículo 7 do capítulo 1 de Naum. Um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. O Senhor é o nosso refúgio no momento de angústia, irmãos. Porque Deus é bom. Então Ele vai cuidar das nossas vidas mesmo nesses momentos. Deus está conosco. Deus não nos deixa passar na tribulação e a gente fica sem a presença dEle. Não, Ele está conosco nesses momentos de angústia, nos sustentando, nos defendendo, nos acolhendo e nos amando. Ele é bom. Bom é o Senhor para aqueles que o temem. Se a angústia nos atingir, a palavra de Deus deve ser o nosso deleite. Salmo 119. Abra aí, Salmo 119. Lá no versículo 143. Se essa angústia vier nos atingir, a palavra de Deus deve ser o nosso deleite. 119 do Salmo 143. Tribulação e angústia me atingiram, mas os teus mandamentos são meu prazer. Na hora que a angústia chegar, é o momento da gente buscar mais a intimidade com a palavra, ouvir mais essa palavra, ler mais essa palavra, meditar, refletir nela e se empoderar das promessas dela. Quando a angústia vem nos atingir, a palavra de Deus deve ser a nossa prioridade. Que maravilha, irmãos. Inclusive essa palavra nos ensina não somente
que a gratidão e o cumprimento dos compromissos, que são os nossos acordos, são necessários para que Deus nos dê livramentos quando clamamos a Ele no dia da angústia. Essa própria palavra ela vai nos ensinar então que a gente precisa ter um coração grato e que a gente tem acordos com Ele, porque nos momentos difíceis da nossa vida a gente fez muitas promessas e acordamos muitas coisas com o Senhor, e Ele se lembra de tudo que a gente disse para Ele. A gente pode até esquecer, mas Ele não esquece, e o Espírito Santo nos lembra, porque é nesse momento, amados, que Deus vai nos dar livramento, quando a gente clama a Ele e a gente percebe que a gente tem uma dependência dEle. Olha aí o que está no Salmo 50. Volta aí um pouquinho. Salmo de número 50, dos versos 14 e 15. Ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão. A nossa gratidão muitas vezes tem que ser sacrificial, irmãos. No momento de angústia, a gente talvez nem se lembre que precisamos ser gratos a Deus. Deus, obrigado por esse momento de tribulação. Eu sei que o Senhor está trabalhando para que a nossa vida seja próspera em meio a esses momentos. Eu não estou agradecendo porque o Senhor permitiu a tribulação, mas eu estou agradecendo porque em meio à tribulação o Senhor está comigo para me dar vitória e alegria e paz. Então isso é um sacrifício de gratidão. A gratidão também é sacrifício. E aí as pessoas ingratas, elas não querem sacrificar nada. Cumpra os seus votos para com o Altíssimo. O que foi que você prometeu quando você estava na pior? O que foi que nós falamos para Deus quando a gente estava num momento decadente, num momento de tribulação? Qual foi a aliança que a gente fez com Cristo no dia que a gente se converteu? O que foi que a gente falou com Ele que a gente ia cumprir e fazer e acontecer se Ele nos retirasse e nos desse livramentos e bênçãos? Então cumpramos os nossos votos diante dEle. Ele está esperando que a gente cumpra aquilo que a gente falou. A palavra do crente é sim, sim, não, não. Mesmo que haja prejuízo nosso, a gente precisa cumprir o que a gente falou. Amém? E olha o que o versículo ainda traz, o 15. E clame a mim no dia da angústia. Deus está dizendo, olha, seu sacrifício de gratidão e os votos que você está cumprindo, agora você pode clamar a mim. Você pode orar expressando a sua necessidade nesse momento de tão difícil, e eu te livrarei e você me honrará. Deus está dizendo que Ele está nos livrando do momento da angústia, e a gente vai honrá-lo através do testemunho. Isso é maravilhoso. Tenhamos um coração grato e cumpramos aquilo que a gente falou com o Senhor. Deus é um Deus que nos livra, nos liberta e nos protege, e ainda nos dá vitória em meio às lutas, aos conflitos, às oposições e às pelejas. Deus faz tudo isso. Olha aí o Salmo 55. O salmista traz muitas questões relacionadas com angústia. Versículo de número 16 a 18. Eu, porém, clamo a Deus e o Senhor me salvará. Oh, glória! Essa palavra salvação aqui, ela tem uma raiz que exprime libertação, cura e retirada do local opresso. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, choro angustiado. Então, minha vida, Senhor, é uma vida de angústia todos
os tempos, seja de manhã, seja de tarde, seja de noite, eu estou vivendo em angústia. E aí a palavra é clara e diz: e Deus, e Ele ouve a minha voz. Nós não estamos sozinhos, irmãos. Deus tem ouvido as nossas orações nos momentos mais difíceis das nossas vidas. Talvez Ele não responda porque Ele está esperando o tempo certo de agir na vida de cada um. Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Ele é um Deus maravilhoso. E Ele me guarda, no versículo número 18, ileso na batalha. A gente vai para a peleja, para os combates da vida, para as guerras. Nós vamos guerrear as nossas guerras e Ele nos guarda sem sermos atingidos pelos dardos inflamados do inimigo, pelas setas do maligno e por tudo que for do mal, se a gente estiver andando segundo a vontade dele. Isso é maravilhoso. Então essa convicção de que Deus está conosco nos momentos de angústias nos faz, ou faz com que Ele, melhor dizendo, nos dê liberdade. A gente precisa ter convicção que Deus está conosco nos momentos de angústia. E a gente viu os significados de angústia. Tenhamos fé, certeza plena que Deus está conosco nesses momentos de angústia para nos dar liberdade. Vai lá para o Salmo 118, os versos 5 e 6. (118, 5 e 6). Olha o que a palavra diz. A fé vem pelo ouvir a palavra. Olha que maravilha. Na minha angústia clamei ao Senhor, e o Senhor me respondeu, dando-me ampla liberdade. Se você tem orado, tem passado por tribulação, dificuldade, problema, desespero, ansiedade, preocupação, inquietude, tristeza, prova, problema. Se você tem passado, se nós temos passado por sofrimento, padecimento, opressão, pressão, apreensão, carência, necessidade, aflição, Deus nos ouve e nos responde. Deus está aqui respondendo através do entendimento das Escrituras que Ele ouviu a nossa oração e vai nos colocar em liberdade. Você crê nisso? Amém. O Senhor então está comigo no verso de número 6. Não temerei. Eu tenho certeza que Ele está comigo. Eu não tenho pavor das coisas que possam me ocorrer, me acontecer, das coisas que possam advir na minha vida. Eu não tenho medo porque eu tenho Deus comigo. O que me podem fazer os homens? Quem pode se levantar contra o escolhido do Senhor? Ninguém, nada pode nos separar do amor que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nem a altura, nem a largura, nem a profundidade, nem o principado, nem a potestade, nem o dia de hoje, nem o futuro que há de vir. Ninguém, nada pode nos separar do amor que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Romanos capítulo número 8. Romanos capítulo 8, 37 a 39. Pode abrir aí para você ver. A angústia, ela não tem força para nos separar do amor do nosso Senhor Jesus Cristo. A angústia, ela não tem poder para nos retirar do amor de Cristo. A angústia não tem força para poder nos desviar do propósito. A angústia não tem como nos retirar do Evangelho de Jesus Cristo. A angústia não tem como nos fazer pensar de desistirmos. Ainda que isso passe na nossa cabeça, a gente sabe que esse pensamento foi
errado e que veio das trevas para nós. Então é noite de repreender, é dia, tempo de repreender esses pensamentos que não estão alinhados com a palavra de Deus. No momento de angústia, é para perseverar, é para poder ficar mais fortalecido no Senhor, é para poder orar, é para poder buscar mais, é para poder saber que esse tempo vai passar e a gente vai ter dias de abundância. E talvez a abundância não seja de quantidade de coisas, de bens materiais, mas o Senhor Jesus nos deu vida e vida em abundância. Portanto, então, revigoremos as nossas mãos cansadas e nossos joelhos enfraquecidos. Quem chegou com as mãos cansadas e os joelhos fracos, amados? Vá ali no Novo Testamento, em Hebreus, capítulo de número 12. Vá para frente agora, Hebreus. De trás para frente é mais fácil achar. Hebreus 12, você vai para Apocalipse e retorna. 12. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Uma ordem. Estejam firmes para a obra do Senhor. Estejam de prontidão e firmados na rocha que é Cristo. Mantenha a guarda elevada. Não abaixe as mãos. É como se fosse aquele lutador que a pancada vem forte e ele está fazendo a defesa, a guarda. E quando a pancada bate, a mão às vezes quer esmorecer, sair para poder o alvo ficar aberto. Mas o Senhor, Ele nos dá força, Ele está dizendo: coloque suas mãos para ficarem firmes no momento da beleza, da batalha. E não deixe os joelhos estar trêmulos, cansados, vacilantes, desalinhados. Mantenha-se o pé firmado no chão, nessa rocha que é Cristo. E não vacile, vigie e se mantenha posicionado. É uma ordem de Deus para mim e para você. Isso que Deus quer para mim e para você, amados. Por isso, a palavra vem dizendo: se nós somos vacilantes no dia da tribulação, dificuldade e angústia, como está pequena a nossa força. Por amor de Cristo, ou a Cristo, vamos precisar nos alegrar e demonstrar bom humor. E ainda devemos estar contentes e satisfeitos, mesmo em meio às tribulações. Meu Deus! Crente é para os corajosos. O mundo é para os fracos. O Evangelho de Jesus é para os fortes. Em meio à tribulação, a gente vai precisar demonstrar bom humor. Não é mau humor, murmurar, reclamar, se queixar e ainda encontrar em Deus o caminho da alegria. Abra aí 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Doze, 10. 2 Coríntios 12, 10 diz assim: Atos Romanos por isso. Por isso, por amor de Cristo, é pelo amor a Ele, regozijo-me nas fraquezas. Eu tenho um júbilo, eu tenho uma alegria imensa no momento que eu estou fraco, nos insultos, nas injúrias, nas mentiras, nas calúnias, nas incertezas, nas inverdades, nas perseguições.
nas necessidades. Eu estou alegre no momento de angústia, pois quando sou fraco, aí que eu estou forte. Tremendo isso. E perceba que nós humanos queremos demonstrar as nossas angústias de maneira desconforme com as Escrituras. Não é que a gente não busque ajuda, não queira ajuda, não esteja caminhando um com o outro, mas muitas vezes a gente quer se colocar num local de vítima, de coitadinho de mim, expressando só os nossos lamentos e tristezas terríveis, e que tudo acontece comigo e nada acontece com nenhum ou outra pessoa. E quando Deus nos faz ouvir o testemunho de outro, ouvir o que o outro está passando, a gente diz: meu Deus, minha vida está maravilhosa. E o outro vem contar algo que a gente diz: não acredito. Eu pensando que estava numa situação, esse está bem pior do que eu. E Deus faz com que o nosso vigor seja restaurado. Como é importante a gente testemunhar da glória de Deus. É porque no momento que a gente parece estar fraco, Deus diz que é aí que a gente está mais forte. Então muitas vezes Ele vai deixar a gente passar pela essa prova chamada angústia, mas Ele nos livra desse momento de angústia. Tanto é que a gente está tão angustiado que a gente orou pedindo a resposta de Deus, e Deus está me usando para dizer para mim e para vocês que Ele nos ouve, nos está nos respondendo e vai nos tirar desse momento de angústia. É chegado o tempo de Deus nos tirar das angústias. Deus ouve as nossas orações e está atento aos nossos clamores. Ele nos responde. Volte ali para o Salmo de número 89. Salmo 89, versos 6 e 7. Eu não sei o que você tem orado, não sei qual é a angústia que você tem passado. Talvez eu conheça muitas angústias de muitos aqui como ovelhas, mas tem algumas que só são suas lutas com as coisas da sua vida, com Deus. E eu estou querendo te dizer, a partir desse momento, que Deus já ouviu o seu clamor e Ele está nos retirando desse momento, está fortalecendo a nossa vida, porque é no momento de angústia que a gente percebe o quão é bom estar na presença de Deus. O Senhor é a nossa força, Ele nos fortalece. Salmo 89, 6 e 7 diz assim: pois quem nos céus poderá comparar-se ao Senhor? Quem entre os seres celestiais assemelha-se ao Senhor? E ele vai dizer ainda: na Assembleia dos Santos, Deus é temível mais do que todos os que te rodeiam. Quem pode se comparar ao nosso Deus para ouvir as nossas orações e responder? Existe algum outra pessoa? Existe alguém? Existe algo maior do que o nosso Deus? Ele é um Deus todo-poderoso e Ele responde às nossas orações. Quem pode se comparar a esse Deus poderoso? Ninguém. É esse Deus que a gente serve. E é Ele que está nos retirando desses momentos ruins. Volte aí para o Salmo de número 4, verso de número 1. Que seja a nossa oração agora, para a gente entrar na reta final para ceiarmos. Salmo 4, 1 diz assim: responde-me quando clamo, ó Deus, que me fazes justiça. Dá-me alívio à minha angústia. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. O Salmo nos ensina a orar no tempo de angústia. Olha o que o Salmo 25, do 16 ao 18 diz. Essas são as nossas orações. Volta-te para mim e tem misericórdia de mim, pois estou só e aflito. As angústias do meu coração se multiplicaram. Liberta da minha aflição. Olha para a minha tribulação e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Agora vá no 142.
nos versos 1 e 2, para a gente finalizar. Todas as orações, em alta voz, clamo ao Senhor, eleva minha voz ao Senhor, suplicando misericórdia, derramo diante dele o meu lamento, a ele apresento a minha angústia. Se você entendeu a palavra, apresenta diante de Deus agora em clamor a sua angústia. A gente desce na casa do oleiro, humilhados e clamando para que Ele possa nos tirar desse tempo de angústia, dos momentos de tribulação. Ele diz na palavra e nos confirmou e nos mostrou que Ele ouve e vai responder, está restaurando a nossa sorte. Então, se você pode, eu te convido a se ajoelhar nesse momento para a gente clamar a Ele. Nos tempos de angústia, clamei ao Senhor e Ele ouviu a minha oração. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Aquele que semeia com feixes de tristeza vai colher molhos de alegria. Talvez só você saiba o que você está enfrentando, passando. E nós apresentamos as nossas angústias a Ti, Senhor, para que Tu cumpras a Tua palavra que foi liberada para cada um de nós como promessa nessa hora, nessa noite, nesse momento. Meu Deus e Pai Todo-Poderoso,